jogou entre Flamengo e Palmeiras, que isso viu alguma evolução. Hoje a gente conseguiu observar uma evolução em relação à força de vontade, à compactação das linhas do time. A minha pergunta é não é melhor a parte tática num 4-4-2 ou num 4-3-3? A gente viu que quando o Vasco joga com 3 zagueiros, o Vasco toma muito gols. Né? O Vasco, se eu não me engano, é 6 ou 7 jogos que ele não toma gols. E, se eu não me engano, nenhum deles é num 3-5-2. Nenhum deles é. Obrigado. Eu, sem dúvida, concordo contigo naquilo que tu disseste, ver que a equipa tem vindo a crescer. Primeiro dizer que aquilo que eu sinto e o que o meu grupo, o meu elenco sente no final do jogo, uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Mas, respondendo à tua pergunta, em função daquilo que é a evolução e o crescimento da equipa, nós também vamos percebendo onde é que eles se sentem mais confortáveis. Eu acreditava no início que uma linha de 5 a equipa fosse, também o passado do Vasco também tem a ver, às vezes jogam com uma linha de 5, eles se sentiriam mais confortáveis, principalmente a defender a largura e sermos capazes de manter as linhas mais subidas, mas aquilo que, ainda para mais no último jogo, olhando aquilo que foi o último jogo contra o Palmeiras, a segunda parte, quando nós passámos por uma linha de 4, também senti isso, que eles sentiram-se muito mais confortáveis, conseguiram ter uma coragem muito maior, estar muito mais compactos. Então, portanto, eu, enquanto treinador, é um sinal que os meus jogadores, como o meu elenco me deu, então, portanto, foi aquilo que nós fizemos e trabalhámos esta semana, estes dias, para hoje chegarmos aqui e jogarmos em 4-3-3, muitas vezes em 4-4-2, em função daquilo que era os espaços e a variabilidade das tomadas de decisões daquilo que eram os meus jogadores, e penso que fizemos um jogo, estamos tristes, senti que a equipa, uma frustração muito grande por ter conquistado os 3 pontos que mereciam, mas acho que fizemos um jogo, e principalmente durante o jogo a equipa foi crescendo. Acho que uma primeira parte equilibrada, uma primeira parte em que foi taco a taco, mas uma segunda parte completamente dominada pelo Vasco, não só no processo ofensivo, mas também no controle do jogo, com as linhas subidas, não permitir contra-ataques, a ser capaz de controlar o jogo. Por isso estou feliz pela exibição, triste pelo resultado, porque os meus jogadores mereciam outro resultado. Álvaro, o técnico do Cruzeiro esteve aqui, Seabra, e disse que para o time mineiro foi um ponto ganho. Eu queria te perguntar, qual a dificuldade que você tem ainda do elenco, de conhecer o elenco, de conhecer as peças? Como está esse seu conhecimento hoje com o elenco, com esse tempo de 3 partidas, por gentileza? Cada vez está mais aprofundado, cada vez mais conheço aquilo que são as características dos jogadores, e isto também vai-me dando capacidade para eu poder manipular o jogo da forma como eu entendo, como também conhecendo a identidade do grupo ao seu pormenor, aquilo que são as relações e como é que o time se sente mais confortável, eu também, em busca daquilo que são as minhas ideias, encaixar naquilo que é a identidade e as relações que eles têm, para criarmos um Vasco forte e irmos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Álvaro aqui, boa noite. 2 colocações, por favor. A primeira sobre, na opinião de muita gente, uma falta de criatividade, de construção que o Vasco teve hoje no jogo, porque era uma partida até diferente em relação ao Flamengo e Palmeiras. Teoricamente, o time tinha que propor mais o jogo, estava atuando em casa. Você sentiu isso também? Sentiu que faltou um pouquinho de criatividade, de repente até pela ausência do Payet? E uma outra questão é que, de repente, aqui pode ser da gente no futebol brasileiro, não sei. Algumas coisas soam até como incoerência, mas queria te ouvir sobre o trabalho no dia a dia nos treinos. Por exemplo, o David não foi para aquele primeiro jogo do Flamengo, depois foi titular contra o Palmeiras, hoje começou no banco, o Matheus não foi para o último jogo, hoje veio. A gente não tem acesso aos treinamentos, então queria te ouvir para justamente saber sobre essas situações que acredito que você defina de acordo com o que os jogadores apresentem nos treinamentos. Exatamente isso. Na pergunta que já respondi, eu sou um treinador que confio em todos os meus jogadores. Eu sou um treinador, eu não tenho um time titular e um time de reserva, tenho um time à minha frente. E perante aquilo que é o trabalho, o entendimento daquilo que são as propostas de jogo que eu lhes proponho, aquilo que é a capacidade de desempenho daquilo que é o nosso jogo, em função daquilo que eu observo no treino, eles é que conquistam o direito de jogar. Eles, para jogar pelo Vasco, têm que mostrar uma atitude, que mostraram hoje, esta capacidade de promover o nosso jogo com a coragem que hoje claramente isso foi demonstrado, e eles têm que demonstrar isso, criar esse hábito todos os dias no treino. E em função daquilo que é o rendimento no treino, eu estou muito satisfeito com aquilo que é todo o elenco,
Ainda para mais com os jogos que nós temos 3 em 3 dias, eu vou precisar do elenco todos. Hoje jogam uns, amanhã jogam outros. O importante é a atitude que eles têm e principalmente esta capacidade de morrer pelo Vasco que eles têm demonstrado. E hoje ficou aqui demonstrado. Os jogadores que entraram, os jogadores que jogaram, que há muito tempo que não jogavam, tivemos o Vitor já jogou há muito tempo, o JP, penso eu, que foi o primeiro jogo que ele fez a titular, o próprio PH, que já há algum tempo não jogava, a forma como eles jogaram, a capacidade que tiveram de interpretar o nosso jogo, os jogadores que entraram, a forma como eles entraram, a envolvência que eles tiveram, a mentalidade que eles deram. Portanto, é isto que nós estamos a construir. Não há, para mim, não há titulares nem suplentes. Há jogadores que sejam disponíveis para morrer pelo Vasco. Isto tem que ser demonstrado todos os dias. E eles fizerem isto todos os dias, têm a oportunidade para jogar ao domingo. Em relação àquilo que é, eu não concordo contigo, porque eu acho que nós produzimos, mas nós se fomos a ver, tivemos mais remates que o nosso adversário, mais ataques perigosos, mais situações no terço ofensivo, mas nós também temos que ser realistas, eu não escondo a realidade. Nós vimos 2 jogos que não tivemos o resultado que pretendíamos. A equipa entrou um bocado nervosa, entrou um bocado intranquila, mas acho que méritos da minha equipa, que foi, durante o jogo, foi crescendo. É evidente, numa primeira parte, faltou-nos essa capacidade, nós temos mais bola, temos mais serenidade com bola, somos capazes, no último terço, temos mais capacidade de decisão, mas acho que na segunda parte melhoramos, acho que tivemos ali situações que podíamos ter feito o golo, e não tenho dúvidas nenhumas, nós também, às vezes o futebol é preciso uma estrelinha da sorte. Naquelas oportunidades que nós tivemos, se tivéssemos feito um golo, a equipe ia ganhar confiança, ia ganhar uma tranquilidade maior e que depois íamos estar com uma envolvência do jogo completamente diferente. Mas acho que eu volto a dizer, foi um resultado injusto para aquilo que foi o desempenho dos meus jogadores. Álvaro, boa noite, Diogo Costa, da Rádio Web Total. Gostaria de saber de 2 situações. Uma é a volta do esforço que você pode esperar do jogador no próximo jogo contra o Juventude e da sua visão da crítica da torcida sobre o jogador Galdames. Eu sei que você não vai falar que você falou isso na última coletiva. Eu vou ser muito sincero. O Sforza é um jogador que sai do castigo, então, portanto, é um jogador que vai estar disponível para o próximo jogo. Se vai jogar ou não sei, vai depender daquilo que vai ser o nosso jogo e também o desempenho daquilo que é a semana de treinamentos. Uma coisa eu sei, eles têm demonstrado todos eles uma vontade muito grande em ajudar o Vasco. Isso é o mais importante, não é o Sforza, não é o Galdames, não é o Barreto, é o Vasco. O mais importante é todos eles disponibilizar-se para trabalhar para o Vasco. Entretanto, o Galdames, eu vou-lhe ser sincero, como técnico, fez um jogo brutal. Acho que teve uma capacidade, um raio de ação, um jogo posicional muito grande. Vocês vejam a capacidade que ele teve, que é uma das missões que ele tinha, tanto ele como o Zé, de matar contra-ataques, estar sempre o jogo posicionado do pivô, não só para ligar por dentro, como também no processo ofensivo, manter o jogo equilibrado. Teve um jogo, soube temporizar muitas das vezes quando estava em inferioridade numérica, soube quando tinha que temporizar e saltar na pressão. E eu vou ser sincero, o Galdames fez um jogo, na minha opinião, enquanto técnico, enquanto aquilo que é a nossa identidade, fantástico mesmo, vou ser sincero. Mas eu entendo e respeito a opinião da torcida, que a torcida tem sempre razão, não é? Mas eu, enquanto técnico, aquilo que é a estratégia que era para o jogo, a função e as tarefas e os comportamentos que eles tinham que ter perante aquilo que era proposto para o jogo, percebíamos que o Cruzeiro, numa primeira fase, na primeira fase de construção, é muito forte no jogo interior, e ele e o Zé fecharam espaço nos corredores interiores. Sabíamos que numa segunda fase o Cruzeiro é muito forte pelos corredores laterais, e eles tiveram uma capacidade não só de pressionar, mas também de fechar os espaços interiores para fechar esses espaços interiores e para uma segunda bola. Portanto, ele e o Zé fizeram um jogo brutal, como o JP também, com uma característica mais à frente, a procurar os espaços mais à frente, melhorou na segunda parte do jogo posicional. Portanto, aquilo que é o desempenho dos meus jogadores, estou muito satisfeito com eles e principalmente com o Galdames. Álvaro, aqui. Boa noite, Lineker Beyond, do canal Mário Coelho Vasco. Álvaro, eu queria saber qual é o critério para o Léo ser o capitão dessa equipe. Teve alguns momentos que eu pontuei ali na análise dessa minha pergunta, obviamente, que o possível pênalti que vocês reclamaram muito e o Léo apresentou uma passividade ali, ficou parado observando, e também em alguns momentos capitais de incoerência da arbitragem, falta de critério, que ele não tem essa postura que nos outros clubes da Série A, principalmente, os capitães exercem muito forte. Queria saber qual é o critério para ele continuar ou se é herança do último trabalho.
Não, eu sou um treinador que respeito aquilo que há determinadas coisas que já foram estipuladas. Eu, quando cheguei aqui, o Léo era o capitão. Então, portanto, eu, enquanto líder, não posso chegar, ainda para mais estando conhecendo o grupo que me estou a conhecer, mudar o capitão. Não faço isso, por uma forma de respeito. Eu acho que tenho que respeitar não só o time, mas também os jogadores. Em relação ao Léo, eu, enquanto capitão, se me pergunta se tem perfil de capitão, tem. Ele é um capitão, se calhar, não é tão efusivo perante o campo ou perante a torcida, mas é um líder ativo no grupo. Quando tem que falar, fala determinado. É um jogador que está muito disponível e mete sempre o elenco acima daquilo que são os interesses individuais. Eu acho que isto tem que ser uma característica de um capitão, ser um exemplo a nível de treinamento, ser um exemplo a nível daquilo que é a comunicação. Portanto, é evidente que se me disseres assim, gostavas que o Léo fosse discutir com o árbitro, mas eu faço esta pergunta. Ele se vai discutir, eu pessoalmente não gosto que os meus jogadores discutam com o árbitro. Porquê? Podem levar amarelos, aqui no Brasileirão, 3 amarelos, ficas fora do jogo. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum jogador discutir com o árbitro e o árbitro a mudar de opinião. Dificilmente muda de opinião se realmente houver informações do VAR ou houver informações da sua equipa de arbitragem que ele errou. Portanto, eu acho que os jogadores, e principalmente aquilo que também passo aos meus jogadores, que ele tem de se focar é no jogo, no treino e nas tarefas que ele tem em desempenhar naquilo que é o pedido para o jogo. O árbitro está lá para apitar, eu sou uma pessoa, enquanto treinador, vocês vão perceber, respeito muito aquilo que são as decisões do árbitro. Eu acho que a nossa função é controlar aquilo que nós controlamos, o nosso jogo e a nossa capacidade de querer ganhar todos os jogos. Boa noite, Álvaro. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. É uma informação essa semana sobre o técnico Ramon Dias querer retornar para o Vasco, uma possibilidade. Queria saber se isso te incomoda, se você teme pela sua demissão. Não, quem está, há um treinador português que teve uma expressão que nós treinadores temos de estar sempre com as malas prontas. Aquilo que eu posso dizer, acredito muito naquilo que é o nosso trabalho, estou com muita vontade de estar aqui no Vasco e ajudar o Vasco a levar para os patamares que eu não tenho dúvidas que eles vão chegar. É importante perceber que há tempo, tem que haver sempre um processo. E quando são processos novos, é importante as pessoas começarem a identificar-se e cada vez mais a acreditar naquilo que é o processo. Agora, o futebol é mesmo assim. Eu enquanto treinador, tenho que estar preparado. Agora, aquilo que eu sei, estou com uma vontade de todos os dias trabalhar no máximo, todos os dias ajudar os meus jogadores a ser melhores, todos os dias ajudar o Vasco a estar mais preparado de conquistar os 3 pontos. Este é o meu foco, o meu e da minha comissão. Agora, quando está acima de mim da decisão, isso já não sou o controle, é aquilo que eu faço pelo Vasco. E aquilo que eu posso dizer, todos os dias trabalho e morro por aquilo que é os interesses do Vasco. Boa noite, Álvaro, tudo bem? Bruno Murito, do GE Globo. Eu queria te perguntar um pouco sobre o setor do meio de campo. Você elogiou muito a partida agora do Galdames, do Zé. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o JP, que, como você disse, fez a estreia dele como titular hoje, e também já projetando a próxima partida. Como é que está a situação médica do Paê? Ele tem condições de voltar para enfrentar o Juventude? Aquilo que eu posso dizer do Paê, eu sei que ele já está a fazer aqueles tratamentos de transição, mas sinceramente amanhã com o departamento médico vou-me aflorar daquilo de concreto, como é que ele está, se ele é possível ir para o jogo ou não. Sinceramente não posso dar essa resposta. Mas se me perguntares, gostava que ele estivesse disponível. Acho que eu sou um treinador que gosto que todos os jogadores estejam disponíveis. Para nós treinadores temos aquela dor de cabeça de muitos jogadores ou ter soluções para poder ajudar o Vasco a atingir os seus objetivos. Em relação à prestação do JP, eu acho que foi para quem fez um jogo pela primeira vez, e foi um jogador também que foi crescendo ao longo do jogo, principalmente numa primeira parte, foi aquilo que eu conversei com ele na segunda parte. Muitas vezes ele estava a fugir da posição dos espaços que era importante ele estar, e ele na segunda parte corrigiu esses momentos e acho que cresceu, começou a ter muito mais capacidade de intervenção no jogo, ter mais bola, teve ali decisões porque começou a procurar o espaço que o Galdames e o Zé estavam a provocar para esses espaços serem libertados, e ele começou a detectar melhores espaços. Penso que fez uma exibição para quem fez, acho que toda a equipa boa. É um jovem que nós acreditamos com não só o JP, mas com todos os jogadores que vamos melhorar, que vamos ser capazes de passar para outros patamares, e agora é continuar a trabalhar e focar-nos já no próximo desafio. É evidente que nós não podemos esconder a qualidade e a influência que o VREP tem nesta equipa. Não, eu acho que estamos a falar se calhar do melhor centroavante aqui do futebol brasileiro, na minha opinião. Mas aquilo que eu posso dizer é que confio em todos os jogadores. E eu acho que na vida
às vezes, perante situações, acontecem oportunidades. E vai surgir a oportunidade para outro jogador jogar, para desfrutar, para mostrar aquilo que é o seu desempenho que tem vindo ao longo das semanas de treinamento e poder dar continuidade àquilo que é o trabalho no jogo. No fundo, eu acho que todos os jogadores, o que eles gostam é de treinar, mas ter a oportunidade para jogar. Não jogando o Verrete, vai ter a oportunidade de outro elemento para poder jogar. Álvaro Gabriel Rodrigues de Trivela aqui. No final do jogo, a gente viu o time saindo de campo com algumas vaias da torcida, alguns xingamentos, protestos e alguns gritos direcionados para você já também. Xingamentos, vaias. A gente sabe que são 3 jogos só, mas foram 2 derrotas, agora um empate. Você já se sente pressionado já no cargo, já se sente pressionado pela torcida? Não, eu sou um treinador, e assim, nós temos que estar preparados. Primeiro, os torcedores têm sempre razão. Eu acho que os torcedores, principalmente os torcedores de Vasco, têm uma paixão. Eu acho que o Vasco tem uma história, não é? E essa história é passada aqui pelos torcedores, pela paixão que têm, pelo orgulho que eles têm no seu clube, os sonhos e aquilo que o Vasco foi e aquilo que eles querem que o Vasco seja. Então, portanto, eles têm sempre razão. Eu, enquanto treinador, tenho que focar naquilo que eu controlo, trabalhar de forma séria, de forma apaixonada e ajudar o Vasco a atingir aquilo que são as metas. Agora, eu também sei que no futebol as coisas não acontecem de um momento para o outro. Eu não tenho uma varinha mágica chegar aqui e pôr uma equipa logo a jogar da forma como vai jogar. Agora, aquilo que eu sei, os indicadores que eu estou a ter e nós temos a ver aquilo que é a dedicação dos jogadores, aquilo que é a evolução da equipa, aquilo que é a capacidade de todos os jogadores estarem envolvidos no processo. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à situação envolvendo o Álvaro Pacheco, que falou na coletiva sobre a possibilidade de demissão, sobre saída do Vasco da Gama. Ainda por cima, foi perguntado sobre a situação do Ramon Dias, e ele disse que tem sempre que estar de malas prontas, ou seja, deixou meio que em aberto. Ele quis falar que não, mas na minha humilde opinião, o Álvaro Pacheco está sim se sentindo pressionado, e eu não duvido nada por parte da associação, do presidente, ter alguma atitude se caso o Vasco continuar nessa sequência negativa. Peço humildemente a você, galera, que deixa o like, é muito importante para fortalecer o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil o mais rápido possível, e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!